Amém, meus irmãos? Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Muito alegre com mais uma oportunidade. Nosso Deus é muito bom. Louvado seja Deus. E sempre tem nos concedido, né, meus irmãos, oportunidade para aprendermos, oportunidade de estar na sua presença e oportunidade de nós aprendermos mais. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus de misericórdia e graça. Glória a Jesus. Maravilha, Jesus. Capítulo 38. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Isaías 38. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Galera, lê só o primeiro versículo, em nome de Jesus, em voz alta. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você vai escapar. Amém. Terminou? Terminou? Aleluia. Presbítero irmão Jailton. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te dar graças, Deus amado, por estar na tua presença nesta noite, Pai. Nós te pedimos, ó Pai amado e santo, fala, Senhor, tremendamente conosco, ó Pai. Ó Deus, que tudo que nós ouvimos aqui, ó Pai, nesta noite, Senhor, ó Pai, nós possamos guardar nos nossos corações, Senhor, nós para praticar, ó Pai. Deus, abençoe, ó Pai, usa o seu teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, Senhor. Vocês tomaram essa certo, irmão? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando se lembra qual foi o tema da mensagem a qual eu discorri aqui da última vez que tive a oportunidade de trazer um culto assim? Alguém se lembra? O pastor lembrou. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. O tema foi sobre oração. E a oração de Ana. Uma bênção, graças a Deus. E hoje, meus irmãos, o Senhor colocou no meu coração que eu continuasse a falar desse tema. Falar acerca da oração. É algo que eu poderia dizer com propriedade que 85% da igreja não gosta. Glória a Jesus. É como se eu tivesse um amigo e eu não gostasse de falar com esse amigo. Esse amigo procurar para falar comigo e eu negar a fala. É como se o cônjuge procura o outro para conversar e aquele outro renega aquela fala. Ou eu falo e o outro não responde. Eu fico imaginando, meus irmãos, que para com Deus não é diferente. Onde Deus quer sempre estabelecer um diálogo com o seu povo, porém o seu povo tem fugido desse diálogo, desse momento em que Ele preparou para falar com o seu povo. A gente vê uma passagem que não é muito citada entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde há uma página em branco na Bíblia. Louvado seja Deus, onde Deus passou 400 anos sem falar com o povo. Eu fico imaginando, irmãos, como é passar tanto tempo sem ouvir a voz de alguém que deveria estar nos protegendo. Glória a Deus, aleluia. Eu fico olhando, meus irmãos, como é você chegar numa empresa para você trabalhar e você passar o mês inteiro trabalhando sem ouvir a voz do seu chefe. Como é a condução desse trabalho. Agora, trazendo para o nosso dia, eu fico olhando como que aquele povo conseguiu passar todo esse tempo sem ouvir a voz do Senhor. Da mesma sorte, Deus passa todo esse tempo sem ouvir a minha voz e a sua voz. Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmãos, que
todo testemunho tem que gerar dor. E aqui o profeta Isaías, ele vem fazendo um relato acerca do rei Ezequias. E nós vamos aprender um pouco acerca da oração e os benefícios da oração. O resultado da oração. Louvado seja Deus, aqui ele vem contando, não é o Ezequias que fala, mas é Isaías que fala. Que ele foi até o servo do Senhor, levar a ele uma profecia. Isaías encontrava-se enfermo e não era só isso. Ezequias encontrava-se exilado. Ele encontrava em um cativeiro porque a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém, teria sido tomado. E nós vamos ver mais para frente, louvado seja Deus, onde o rei Senaqueribe tomou a cidade fortificada de Jerusalém. E ali ele não estava só enfermo fisicamente, mas também, meus irmãos, ele estava acuado. Toda a sua cidade estava sendo dominada por um outro reinado, e todo o seu povo também estava obedecendo a outro rei. Imagine só a angústia desse homem. Louvado seja Deus. E quando ele recebe essa notícia, essa triste notícia, que era uma boa nova, né, do céu para ele, porque, meus irmãos, nós sabemos que quando partimos desse lugar, o lugar ao qual nós vamos é infinitamente melhor que esse. Mas nós não queremos nos desprender do nosso corpo físico. E não podemos ir para o céu se não largarmos esse corpo. Então Ezequias, a palavra de Deus vai dizer que Ezequias, ele no versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A gente vê como começou esse diálogo. Ele recebe uma notícia triste e imediatamente ele recorre a Deus. Ele começa a falar com Deus. Meus irmãos, nós nos dias de hoje muitas vezes recebemos uma notícia ruim e nós entramos em desespero conosco mesmo. Nós começamos a falar com um e com o outro buscando ajuda das pessoas humanas. Nós tínhamos aqui, meus irmãos, uma campanha de oração que ela durou por 7 semanas, acabou essa semana. Em 3 vezes por semana a gente subiu um monte. Quem sabia dessa campanha aqui? Por que todos sabiam e não apareciam, meus irmãos? Eu estou falando isso porque nós, como seres humanos, muitas vezes nos entristecemos em estar à frente de uma obra a qual convidamos, a qual chamamos, a qual falamos, e o povo parece que não ouve. Agora imagine só como é Deus. E falando, olha só, eu estabeleci um tempo para o meu povo se apresentar, porque eu queria falar com o meu povo, mas o meu povo não quiseram falar comigo. Eu me lembro que na última semana, meu pastor, nós oramos aqui na igreja porque o tempo estava ruim, estava meio que chuvoso, não tinha chovido antes e estava molhado lá no monte, alguma coisa do tipo. E foi anunciado, louvado seja Deus, que haveria oração depois do culto. E quando o culto acabou, parece um formigueiro a casa do Senhor. Foi uma agitação assim, de repente desapareceu todo mundo. Ficaram 8 homens e uma mulher apenas. Meus irmãos, será que não vale a pena nós conversarmos com esse Deus? Porque se dissermos assim, olha, na igreja eu não oro, mas em casa eu oro, eu vou dizer que é mentira, meu pastor. Porque na igreja é exclusivo entre você e Deus. Não tem você ajoelhar para falar com Deus, se alguém bater na porta, um filho chamar, um cachorro latir. Não tem, meu irmão, é você e Deus. Então devemos nós aproveitar, e esta palavra de hoje é para você ver o resultado que teve a oração de Ezequias, meu pastor. A sinceridade dele foi tão grande, meus irmãos e minhas irmãs, que imediatamente Deus não só ouviu, como respondeu. A palavra do Senhor vai dizer que Isaías nem tinha saído das extremidades do palácio, e Deus já retornava a Isaías e disse, olha, volta lá e fala com o meu servo. No versículo 3, quem vai ler?
Levanta sua mão e lê em voz alta. Versículo 3. Aleluia. Pode ler, meu irmão. E Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Na minha tradução diz muitíssimo. Essa foi a oração de Ezequias. Ezequias alegou um fato do vazamento que ocorria no seu relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: Senhor, o Senhor sabe que por todo o tempo eu andei na sua presença. Ele alegou a Deus verdades. Se hoje nós cairmos, Deus nos livrar em uma enfermidade, e nós precisarmos fazer uma oração como a de Ezequias, será que nós teríamos propriedade para esta oração? E dizer: ó Senhor, eu andei sempre na tua presença com fidelidade. Louvado seja Deus, eu andei na tua presença com dignidade, eu não deixei de ser fiel a ti. Será que nós teríamos, meus irmãos, que foi ali algo que ele alegou para que Deus respondesse? Louvado seja Deus. No seu versículo 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus, aleluia. Será que valeu a pena ele andar com sinceridade diante do seu Senhor? Será que valeu a pena Ezequias ele ter estabelecido um relacionamento com Deus? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós queremos de Deus, meu pastor. Mas nós nem nos esforçamos, não vou dizer sacrificar, nós não queremos nem nos esforçar para estar na presença dele. Meus irmãos, eu me converti no ano de 1998, numa igrejinha pequena, mas a reunião do ciclo de oração começava às 14 horas, observe isso. E não era por imposição não, era voluntariamente. As irmãs tinham prazer de se apresentar diante do seu Deus, louvado seja Deus, e apresentar a Ele as suas questões. Às 14 horas, acabava às 18. Às 19h30 as irmãs já estavam no culto de novo. Sabe o que acontecia, meu pastor? Se levantasse um demoniado lá, você fazia assim, ó. Caía por terra. Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, eu quero falar aqui, meu pastor. Eu vou falar das irmãs porque foi um assunto citado, mas é para toda a igreja. É para toda a igreja do Senhor. Se levantar um demoniado no meio das irmãs, eu acho que até as cadeiras correm. Porque nós não temos resistência espiritual. Nós não buscamos de Deus. Nós não oramos, nós não buscamos nos santificar. Então o inimigo ele não se dá nem um trabalho, porque ele sabe que se ele chegar aí, ele vai fazer o que ele quer. É uma triste verdade, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos buscar santidade para nossas vidas. Eu louvo a Deus que num culto como esse de ensino, onde se fala, quase sempre que é pancada, é mocotó sem gordura, mas aqui é o lugar onde vai fortalecer o crente. Um culto como este é onde o crente vai aprender a se achegar a Deus. Num culto como esse, ele vai ver onde ele está falhando, minha irmã Valde. Ele vai procurar tampar as brechas, ele vai fazer igual Neemias. Ele vai fazer uma trinca aqui, eu vou tampar essa trinca. Tem algo aqui que está entrando na minha vida e que está me enfraquecendo. O que é isso? Eu preciso de restabelecer o meu relacionamento com Deus. Eu preciso de estar diante de Deus com sinceridade. Louvado seja Deus. Henrique,
Isaías 36:1, lê para nós. Louvado seja Deus. Aleluia. 36:1. Louvado seja Deus. Amém. Salve de música para o Senhor. Amém. E aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Amém. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos onde começou a opressão contra o reinado de Ezequias. Onde esse camarada chamado Senaqueribe, ele invadiu e tomou as cidades, porque era um reinado mais resistente e ele oprimia a Ezequias. E nós vamos ver no 37 o que aconteceu. Presbítero irmão Cristiano, 37:1. Isaías 37:1. Salve os irmãos capazes de Jesus. Amém. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Amém. Viu a quem ele recorreu? Meus irmãos, em momentos difíceis, nós sabemos a recorrer ao nosso Deus. Em momentos tristes, nós sabemos a recorrer a esse Deus. Não tem, meus irmãos, seja crente ou seja não crente, quando o calo aperta no pé, ele corre para Deus. Aí pode ser ele o que for, ele pode pertencer a pode ser qual for a religião dele, mas quando a coisa aperta, ele recorre a Deus. Se você vai andando com um pé, uma topada, machuca o pé, você fala, meu Deus, me ajude. Louvado seja Deus. E foi assim que Ezequias fez, porque ele tinha com ele uma resistência espiritual. A palavra do Senhor vai dizer que Ezequias era um homem temente a Deus. Então ele tinha a que alegar a Deus: olha, Senhor, eu andei na tua presença, eu fui fiel a ti, eu tinha um crédito, meu pastor, com Deus. Louvado seja Deus. Então, quando a coisa esquentou para o lado dele, ele recorreu a Deus. E eu quero dizer que aqui, meus irmãos, não foi Ezequias falando, aqui foi Isaías contando um testemunho. O mesmo testemunho que alguém pode contar de mim e de você nos dias de hoje. Alguém morar do meu lado, meu vizinho, e poder contar um testemunho de mim, que eu sou uma pessoa boa, temente, que eu sou uma pessoa educada, que eu não sou ignorante, que eu trato bem as pessoas. Será que o nosso vizinho pode contar um testemunho desse de nós, da nossa vida? Porque é fácil eu dizer para alguém, não, eu sou uma pessoa que sirva a Deus, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sou uma pessoa que respeita os homens, eu respeito a Deus, eu respeito a minha casa, a minha família, eu respeito a minha esposa. É fácil, mas esse testemunho não tem valor. O testemunho que tem valor é o que alguém fala de você. Foi o que aconteceu aqui, alguém falou de Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmos 116, louvado seja Deus. É que tu justificou alguma coisa? Depois eu pego ele. No Salmo 116, meus irmãos, o próprio Ezequias vai contar o que lhe acontecera. No Salmo 116, Ezequias vai contar como foi o socorro do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos aprender um pouco mais aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O amor, gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Isso aqui era um agradecimento a Deus, pelo que Deus tinha feito na vida dele. E ele vai dizer muito mais, nós vamos descorrer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que eu e você e nós temos feito para agradecer a Deus? Pelos feitos que Ele tem feito. Talvez a gente possa olhar para nós e dizer assim: olha, em outrora que eu estava lá no mundo, eu tinha mais condição financeira do que hoje. Lá atrás eu tinha
mais amigos do que hoje. Lá atrás a minha vida era bem diferente, parecia ser melhor. Asaf também no Salmos 77, ele vai dizer que, a Bíblia vai dizer que ele olhava para Deus e ele se entristecia, porque ele viu o ímpio prosperando no seu caminho. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o homem, a tendência é que nós vamos cair, não tem jeito. Isso não tem jeito. Eu estou hoje aqui na oportunidade de estar trazendo uma palavra para a igreja, mas se a igreja for olhar para mim, somente para mim, vai cair. Nós precisamos olhar para Deus. E no dia que o Senhor Jesus entristecer qualquer um de vocês, pode arrumar suas coisas e saírem andando. No dia que o Senhor desapontar, falar: olha, eu servi a Deus, eu só passei vergonha. O salmista, ele diz no Salmo, se não me engano, 37, 25. Se não me engano é isso. Ou 34, 25. Fui moço e hoje sou velho. E nunca vi desamparado o justo ou a sua descendência mendigar o pão. O que acontece é que muitas vezes nós confundimos essa palavra. Essa palavra foi liberada para o justo e não para qualquer pessoa. Porque muitas vezes eu estou na casa do Senhor, mas eu entendo sempre levar vantagem sobre o meu irmão. Muitas vezes eu estou na casa do Senhor e eu penso em levar vantagem até dentro da minha casa, até dentro das pessoas que eu amo, entre aspas, a qual eu digo que amo, eu quero levar vantagem, meus irmãos. E a palavra de Deus não se aplica a mim, eu estando nessa condição. Louvado seja Deus. Então, num dia, um culto como esse, é para nós sairmos daqui mastigando a palavra do Senhor. É para nós sair daqui, meus irmãos, tendo a certeza que nós precisamos melhorar e muito. Eu preciso, meu pastor, melhorar todos os dias o meu comportamento, louvado seja o meu modo de viver, as minhas vestes. Cada dia eu acho algo em mim que precisa de ter uma mudança. Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo 16, no versículo 3, vai dizer, aí ele vai dizer o que lhe acontecera. No versículo 3: cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. A enfermidade de Ezequias causou isso nele. Mas mesmo em uma enfermidade tão terrível, enfermidade de morte, ele não perdeu a sua fé e a sua confiança em que Deus poderia mudar o cativeiro dele. E como exemplo, a palavra nos garante que mudou o cativeiro dele. Nós, meus irmãos, precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos mais, louvado seja Deus, ter um caminho centrado na palavra de Deus. Quando eu estou com alguma enfermidade, que eu olho para uma palavra dessa, eu vou dizer: que enfermidade é essa? Louvado seja Deus. Ezequias foi cometido de úlceras malignas. Ele, se fosse nos dias de hoje, ele poderia dizer assim: não, um câncer que estourou, e ele vai morrer com certeza. Mas Deus reverteu aquela situação. Meu irmão, Deus reverteu a enfermidade. Louvado seja Deus. E não só isso, se nós voltarmos lá onde nós estávamos lendo, louvado seja Deus. Ezequias, cadê? Já perdi o que eu estava lendo. Louvado seja Deus. Ezequias 38. Nós vamos voltar lá. 38. E o versículo. Jesus amado. Perdão aí, irmão. Vou achar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Achei. Eu não marquei aqui, acabou fazendo a paz. No versículo 6, 38, 6, vai dizer assim, ó: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Essa é a resposta de Deus para Ezequias.
Se você busca uma resposta de Deus para a sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Se você busca uma resposta de Deus para a sua vida, meu irmão, ou para a sua casa, seu ministério, para o seu trabalho, para a sua vida financeira, pois busque com fé, que Deus ele vai dar uma resposta para você. Se você for sincero com Deus, assim como foi Ezequias, a resposta será dessa forma, será um sim para você. Porque o não de Deus também é resposta, mas nós queremos sempre ouvir o sim. Então sejamos nós fiéis ao Senhor. Sejamos nós como realmente filhos de Deus, como alguém que almeja morar no céu. Glória a Deus, porque Deus ele ama abençoar os seus filhos, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho comigo assim que eu vou botar papelzinho dessa vez aqui, eu não me perdi. Eu tenho sempre comigo, meus irmãos, que abençoar é muito melhor que ser abençoado. Às vezes eu fico olhando, a gente temos, graças a Deus, assistência social aqui na igreja, e eu louvo a Deus que tem pessoas que necessitam e chegam e expõem a sua necessidade. Eu tenho muita dificuldade com isso, de chegar e dizer assim, não, eu estou precisando. Às vezes a pessoa fala, não, é orgulho. Porque é mentira rico, não é, meus irmãos. Tem pessoas que têm essa dificuldade, uma espécie de vergonha, uma timidez. Eu tenho dificuldade para com isso. Mas quando você tem para abençoar, isso é maravilhoso. Você ter a condição de falar assim, não, eu vou abençoar, vou trazer um alimento para abençoar a vida do meu irmão. Você alegra demais o coração da gente. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, sejamos nós um coração abençoador, não somente fisicamente para a assistência social da igreja, mas espiritualmente também. Vamos amar mais os nossos irmãos, vamos amar mais a Deus. O primeiro mandamento que o Senhor Jesus deixou para nós, que nós amássemos o nosso Deus acima de qualquer coisa. Louvado seja Deus. Lá em Mateus capítulo 7, se não me engano, no versículo 14, vai dizer que Jesus estava em uma reunião como esta, e chegou alguém e disse para ele, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí Jesus olhou para aquele povo e disse, olha, a minha mãe e as minhas irmãs e os meus irmãos são estes que estão a fazer a obra de Deus. Aleluia. Aí quando nós lemos lá em Mateus 6,33, onde ele diz para buscar primeiramente o reino e a sua justiça, aí a gente vai entender essa palavra que Jesus deixou como exemplo. Agora, se Jesus deixasse aquela reunião, a qual eu imagino que ele estava na frente presidindo aquela reunião, quem sabe palestrando para aquele povo, e fosse lá fora atender a sua mãe e a seus irmãos, eu tenho certeza que assim como nos dias de hoje, após eles receberem o que queriam de Jesus, eles iriam embora. Louvado seja Deus. Mas como Jesus não foi, meu pastor, eu tenho certeza que eles ficaram esperando, ou no mínimo ficaram lá esperando, se não vieram para dentro, aguardar até Jesus terminar, para ter o assunto com Jesus. Às vezes nós priorizamos trabalho, priorizamos família, priorizamos amigos, priorizamos objetos, muito mais que a obra de Deus. Esquecemos, meus irmãos, de colocar em primeiro lugar o chamado que o Senhor nos deu. Se chegar alguém aí fora, nesse momento, por exemplo, olha, eu quero falar com o presbítero José. Se eu for lá fora, quando eu der a resposta ou o que ele busca, certeza que ele vai embora. Mas se for importante, ele vai aguardar ali até eu terminar e com certeza ouvindo a palavra do Senhor. É nisso que nós temos que priorizar o reino do Senhor e a sua justiça. E as demais coisas ele vai acrescentar em nossas vidas. Quando eu priorizo fazer a obra de Deus, tem alguém lá fora olhando. E esse alguém pode ser a minha esposa, pode ser um filho meu, pode ser um amigo meu. E de tanto eu fazer, com certeza, meus irmãos, Deus vai unir, vai juntar. Aí muitas vezes eu digo, não vou fazer a obra de Deus em primeiro lugar, porque eu vou perder um tempo com a minha família, meus irmãos. Não perde, não. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus da glória.
Traga a sua família para a igreja, traga a sua esposa para a igreja, traga o seu esposo para a igreja, não desistam. Quem sabe nós tentamos uma vez, ó, meu filho ele não quer vir para a igreja, eu tento uma vez, meu pastor, e aí eu esqueço, não vou deixar na mão de Deus, e eu não faço mais nada, eu lavo minhas mãos. Nós precisamos, meus irmãos, insistir. O reino é ganhado à força. Nunca foi fácil, meu pastor, manter uma família na igreja. Nunca foi fácil se manter fiel ao Senhor o tempo todo. Na nossa caminhada com Cristo, nós vamos encontrar muitos desafios, muitas coisas que vai nos fazer querer olhar para trás. E eu vou dizer, muitas vezes eu vou fazer se eu não tivesse ido para a igreja, eu teria terminado aquele trabalho. Sim, poderia ter terminado aquele trabalho, mas você também poderia ter um acidente ali. Você poderia se machucar, poderia ficar um mês sem trabalhar. Já pensou nisso? Não poderia? Sim, claro que poderia. Não poderia ter ganhado mais dinheiro? Claro que poderia. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus não está preocupado com a sua condição financeira. Deus não está preocupado com o que você vai granjear aqui na terra. Deus está preocupado com a sua alma. Para onde vamos depois que sucumbirmos dessa terra, meus irmãos? É com isso que nós devemos nos atentar. Para onde vai o meu pai se sucumbir hoje? Louvado seja Deus, será que eu tenho apregoado a palavra do Senhor para ele? Para onde vai a minha mãe? Será que eu não tenho um amor pela minha mãe? Pelo meu filho? Ou apenas eu digo assim, não, o que importa é, se eu me salvando já está ótimo. A Bíblia diz que a salvação é individual e é individual. Mas você pode fazer alguma coisa pelo seu irmão, pela sua irmã. Você pode fazer alguma coisa para trazer o seu filho, a sua filha para perto. Aí talvez você possa dizer, ô presbítero José, os seus filhos não estão todos na igreja. É verdade, não estão todos na igreja. Mas eu tenho feito, meus irmãos, a minha parte. Aleluia, Deus. Em oração, em joelho, em sacrifício, e também tenho falado. Eu tenho, meus irmãos, falado de uma verdade que cura, que liberta, que salva e que leva para morar no céu. Esse é o dever de todo cristão. É verdade, papai. Aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos, eu imagino que não é fácil. Quando, por exemplo, um esposo vem para a igreja, mas a sua esposa não serve a Deus, eu fico imaginando como é a peleja. E vice-versa, quando a esposa está na casa de Deus e às vezes o seu esposo não está. Eu falo, meus irmãos, por testemunho próprio. Louvado seja Deus, a minha esposa passou por muita luta antes de eu vir para a casa de Deus. Louvado seja Deus, muitas vezes eu agredia verbalmente, com palavra pejorativa. Louvado seja Deus, e o que ela fazia era apenas chorar. Aquilo me deixava destroçado, quebrado. É testemunho que muda vidas. Louvado seja Deus. Agora, se eu me levantasse dentro de casa, meu pastor, e ela também, como que eu vinha para a igreja? E ali eu tenho uma briga infinita. Mas o nosso Deus, Ele tem levantado pessoas que têm recebido dEle conhecimento, que têm recebido dEle ensinamento. Eu louvo a Deus aqui nessa igreja. Não aprende a ser crente quem não quer mesmo ser crente. Porque aqui Deus tem levantado pessoas que trazem o conhecimento pela palavra de Deus, como seguir o caminho do Senhor, como estar na presença do Senhor. Ainda assim, ainda tem um ou outro que fazem as coisas erradas, e Deus está vendo. Louvado seja Deus, mas nós, meus irmãos, precisamos, meus irmãos, vamos insistir nisso, estabelecer um relacionamento com Deus, ter um costume de oração com Deus. Louvado seja Deus, todo relacionamento começa com conversa, meu pastor. Ninguém começa a namorar, ninguém chega a um noivado, ninguém chega a um casamento sem uma conversa, sem um diálogo.
Louvado seja Deus. E esse diálogo tem que haver no meio da nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. A palavra vai dizer que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. Aí quando vai dizer que o verbo se tornou em carne, vai dizer que é quando Jesus saiu daqui, das escrituras, e veio se fazer presente como carne, como figura física, visível aos nossos olhos. E tudo isso por amor a mim e a você. Glória a Deus, aleluia. Não é à toa que nós estamos nesse dia de hoje aqui. Tanto tempo se passou. E essa palavra vem perjurando de geração em geração, passando de pai para filho. E hoje você e eu e nós somos felicizados de estarmos aqui sentadinhos para aprender de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver se eu acho que o Salmo 116 de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. É com isso que nós precisamos nos preocupar com a nossa alma, o nosso centro de emoções e de vontade, que nunca, jamais é para as coisas de Deus. A nossa alma inclina-se para os desejos da carne, e a Bíblia vai dizer que é uma guerra constante entre esta alma e o Espírito. Estão em guerra constante, porque o Espírito inclina-se para as coisas de Deus, mas a alma sempre para as coisas da carne. E nós precisamos, louvado seja Deus, nos preocupar com isso. Assim como o salmista aqui, ele disse: louvado seja Deus, Senhor, livra a minha alma. Porque ele já via os cordéis da morte, meu pastor. Aleluia. Ele estava a ponto, para Ezequias não havia mais esperança. Assim como eu e você hoje olha para alguém drogado lá na rua, caído na sarjeta, e muitas vezes julgamos de nós mesmos, dizer: para esse já era, para esse não tem mais jeito. Eu era um perseguidor, meu pastor, da obra de Deus. Eu era um perseguidor de crentes, ninguém falava de Deus perto de mim que eu me levantava. E Deus foi lá e me tirou do meio. E hoje eu estou aqui para a honra e glória dele. É para a honra e glória dele, meus irmãos. Eu sou testemunho que Deus pode fazer mudança. E eu sei que aqui tem mais pessoas que têm testemunho dessa forma, a qual não havia esperança. E quando Deus pega e muda, ele vai dizer: rapaz, se Deus fez comigo, pode fazer com você também. Se Deus fez com a minha casa, pode fazer com a sua também. Então eu vou buscar a presença desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5: piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Louvado seja Deus. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Aleluia, Deus. Ninguém pode fazer mais bem para nós do que Deus. Podemos buscar prazer em qualquer coisa. Papai. Tem pessoas que procuram prazer no álcool, tem pessoas que procuram prazer em cigarro, tem pessoas que procuram prazer em drogas, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Esse nome que torna a nossa vida diferente, esse nome que vai dizer que nós somos bem-aventurados, ou feliz, ou mais que feliz. É esse povo que adora a Deus. É esse povo que, em vez de estar em qualquer outro lugar, está sentadinho para aprender o que Deus quer de fato para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como Ezequias, meus irmãos, ele foi restabelecido não somente a sua saúde, mas todo o seu reinado. Toda aquela cidade que fora tomada, Deus disse: olha, eu vou guardar esta cidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Além de sarar Ezequias, deu a ele uma promessa.
E o Senhor Jesus também, além de dar o seu corpo, a sua vida por todos nós, também nos deixou uma promessa. Que Ele iria para o Pai, meu pastor, mas voltaria para nos buscar. Agora, para buscar, eu fico imaginando, eu vou falar algo aqui que talvez nem todo mundo vai entender. Lá por norte, quando era o forte do cacau, tinha a colheita, tinha aquelas ruas, tipo ruazinha dentro das roças, onde toda a colheita era colhida e trazida para ali. Então passavam os tropeiros com seus animais e ia recolhendo aqueles frutos para levar para a sede. E fazendo uma alusão a isto, Ramon, eu imagino que a vida do Senhor será dessa forma. Ele vem buscar aqueles que estão no caminho. Ele não vai vir procurar, meus irmãos, o que está perdido, não. Ele já fez isso. Ele já fez isso. Quando na parábola do bom samaritano, traz um bom exemplo disso. Que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele buscou aquele moço que estava meio morto. E nós nos encontramos dessa forma. Então, quando Jesus veio aqui, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na sua ascensão, Ele nos capacitou para continuar a sua obra. E Ele disse assim, ó, se você crer, fará as coisas maiores ainda das que eu fiz. Aleluia, Deus. E nós estamos até os dias de hoje buscando essas pessoas, orando por essas pessoas, e essas pessoas têm vindo para a casa de Deus. Mas isso é tudo, jovem Caleb? Isso não é tudo. Desses a qual o Senhor tem trazido para a casa dele, Ele disse assim, ó, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então queremos nós estarmos no dia de hoje no meio dos escolhidos de Deus, jovem Leandro. Queremos nós estar no meio das escolhas de Deus. Quer ver o que é que diz o Salmo 113, versículo 5? Fresquinho, o Senhor acabou de me trazer à memória agora. Aleluia. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Aleluia. Sabe como você é visto aqui nessa terra, meus irmãos? Como luz. Você pode estar num lugar alto e alguém colocar uma lâmpada a 10 quilômetros, que você vai ver ela acesa. Mas se ela estiver apagada, ninguém vai ver. Ninguém vai perceber uma lâmpada apagada. Você é como luz. Você é o sal da terra. Glória a Deus. Aleluia. A igreja do Senhor é que traz um sabor diferente, Henrique, para o mundo. O mundo pode se deliciar em muitas coisas, mas a diferença é o povo de Deus que faz. É o povo de Deus que faz essa diferença. Somos nós que estamos aqui nesse dia de hoje para aprender do Senhor, para buscar do Senhor, para orar ao Senhor. Então, quando você chegar na sua casa, lance com você mesmo um plano de oração com o seu Deus e fala: Senhor, a partir de hoje eu vou estabelecer um tempo para buscar a sua face para a minha vida. Aleluia, Deus. E você vai ver como vai ser diferente na sua vida. Você vai ver que tudo, não é que você, não vou ter mais lutas. Não, não é isso, meu irmão. É que você vai ter discernimento para vencer aquela luta. É quando vem alguma dificuldade, vem a dificuldade, você na hora fala assim: olha, desse jeito eu vou vencer essa dificuldade. O meu esposo está nervoso, está bravo, está chutando o cachorro. Eu vou lá dar um abraço carinhoso dele, eu vou quebrar esse nervosismo, vou cair por terra. A minha esposa está nervosa, está brava com o som girar, eu vou lá dar um abraço carinhoso, falo: calma, meu bem, não é assim não. Vamos fazer a obra do Senhor. Isso é ter o discernimento de Deus para resolver conflitos. Louvado seja Deus, eu dou graça. Ah, meu Deus, como eu já falei aqui pouca hora, todos os dias eu acho algo em mim que precisa de mudança. E Deus tem me dado estratégias a cada dia, meus irmãos.
para vencer problemas em que ontem eu não conseguia resolver, em que ontem eu ia resolver de outra forma e esse problema, em vez de resolver, ele crescia. Mas hoje Deus tem dado graça. Da mesma sorte é qualquer um de nós. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a todos foi dado a esta oportunidade, mas nem todos têm buscado esta oportunidade. Louvado seja Deus. Quantos reis passou que a grande maioria dele, a maioria esmagadora, faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Poucos foram aqueles a qual o Senhor dizia assim, ó, esse fez o que era reto diante do Senhor. A prova disso a gente vê o reinado de Acabe, um homem mau, um homem frouxo, sem palavra, a qual a sua mulher mandava em tudo. E a gente viu no que foi dar esse reinado. Louvado seja Deus, Deus não estava naquele lugar. Mas o nosso reinado, a nossa casa, é necessário que Deus esteja, meus irmãos. Então tudo que foi dito aqui hoje, sobre a oração, sobre o testemunho, de lá atrás, de onde eu venho, de irmãs que verdadeiramente, meu pastor, é coluna da igreja, é irmãs que sustenta a casa de Deus. Como eu disse antes, vou repetir, isso não é apenas para as irmãs, é um despertamento para todos nós. Louvado seja Deus, que é muito fácil a gente olhar para o outro e ver o defeito do outro. Eu não consigo ver se aqui está uma mancha, esse cara está uma mancha, a menos que eu tenha um espelho. Mas se eu olho para o meu irmão, eu começo já a notar os defeitos que ele tem. Eu não vou chegar lá e falar, meu irmão, vem cá, vamos tentar resolver isso aqui, eu vou te ajudar. Não, eu vou chegar no outro vizinho, rapaz, você viu com a irmã Elza? Irmã Elza não veio numa oração de manhã, no domingo. Irmã Elza também não veio no culto, no domingo à noite. Irmã Elza faz umas 3 semanas que não vem no culto. E cadê que eu não vou orar pela vida dela? E cadê que eu não chego lá para ela e pergunto, irmã Elza, o que está acontecendo? Será que eu posso ajudar a senhora? Vamos para a casa do Senhor, vamos pegar a sua brasa, vamos colocar lá no meio da fogueira. Aqui eu consigo ver, faltando 4 irmãs aqui, tem 4 cadeiras vazias. Será que a gente consegue visualizar e a gente orar por essas vidas? Talvez não. Mas certeza que a gente consegue ver amanhã e falar, ei, você estava onde? Desviou? Não é crente mais não? É, meus irmãos, é bem desse jeito. Nós precisamos vigiar a nossa fala. Nós precisamos buscar em Deus todos os dias como é que nós devemos nos portar, falar com o nosso irmão. Porque às vezes a gente faz uma brincadeira que para nós é inocente, mas para o nosso irmão pode magoar, pode trazer uma enfermidade da alma, pode trazer uma amargura, uma mágoa para o seu coração. Ninguém sabe, meus irmãos, como é que as pessoas adentram aqui. O coração da pessoa, o grande sábio Salomão diz que é igual, o caminho do coração é igual ao caminho do navio. Ele passou e ninguém vai mais saber o que é. Então eu não consigo sentir nem ver o que se passa dentro do coração das pessoas. Às vezes a pessoa chega aqui, meu pastor, alegre, sorrindo, mas só Deus sabe como está aquela vida. Aí qualquer coisa que eu vou falar para ela vai magoar, vai trazer uma amargura, vai trazer uma enfermidade da alma. Então vamos nós vigiar a nossa fala todos os dias, seja com as irmãs, seja com os irmãos, seja com os jovens, porque todos nós, meus irmãos, pretendemos ir para o céu. É essa a grande esperança do crente, sim ou não? Todos nós estamos aqui por esta causa, meus irmãos. Não estamos na casa do Senhor para ganhar dinheiro, não estamos na casa do Senhor para ganhar reconhecimento, não. Aqui é bem pelo contrário. A gente costuma sempre dizer que o que sobe, na verdade, ele desce. Igual o Senhor falou pela vida do profeta Ezequiel, no capítulo 18, para ele descer, né, a casa do oleiro. Para ele descer a casa do oleiro. Ou seja, quando você vê alguém assumindo uma função maior, na verdade aquela pessoa desceu.
ele está numa função de servir em um grau maior aos outros. Aleluia. Agora não, agora eu era diácono, agora eu subi, agora eu sou presbítero. Que maravilha! Agora eu sou maior, que maior nada, ele diminuiu. Ele está na condição do outro, agora faz isso para mim. Ele vai dizer assim, não, mas ele pensa, agora eu não posso mais dizer isso. Eu vou me esforçar para dizer sim. Eu vou me esforçar para atendê-lo. Porque agora eu estou na frente de uma obra e alguém me vê diferente. Louvado seja Deus. Pode faltar aqui, meus irmãos, 2, 3, 4 daqui. Agora falta dali para ver. Todo mundo que está aqui ia dar falta na hora. Se tiver a igreja inteira faltar 2 pessoas, talvez passe até despercebido. Mas quem está na frente da obra não passa despercebido. Então quem pensa que sobe, desceu. Louvado seja Deus. É como está escrito lá em 1 Coríntios 1:27, né? Que Deus usa as coisas loucas da vida para confundir a sábia. Então quando eu penso que sou grande, nada, eu sou menor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 6. Salmo 116, 6. O Senhor guarda aos simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Louvado seja Deus. Ezequias aqui era ele mesmo falando, não foi alguém falando dele, né? De tudo que Deus falara a ele. Louvado seja Deus. Senhor, o Senhor é quem guarda os meus olhos, livra meus olhos das lágrimas, guarda meus pés da queda. Deus é nosso tudo, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é o nosso tudo. Então em tudo que nós fazemos, vamos procurar colocar Deus na frente. Se eu vou procurar um serviço, vamos colocar Deus na frente. Senhor, é da tua vontade. Se eu vou entregar um currículo, a gente ora por esse currículo. Deus, é da tua vontade. Está faltando alguma coisa aqui? Eu fui ensinado, meus irmãos, em outrora, que nós, por exemplo, está na frente da obra, chegamos na casa do Senhor primeiro. Aí nós chegamos, as cadeiras estão tudo vazias, meu pastor. E aqui a gente chegava fazendo assim, ó, orando por cada cadeira. Senhor, abençoa o meu irmão que vai sentar aqui. Senhor, faça com que ele sinta a tua presença. Senhor, faça com que ele aprenda mais de ti. Isso era de cadeira em cadeira, era designado 2 obreiros para abrir a igreja, para estar primeiro no culto, meu pastor. Para sair fazendo isso, um pegava daqui, outro pegava de cá e saía abençoando todas as cadeiras. Porque dessa forma, meus irmãos, nós estamos fazendo uma obra perfeita para o Pai. Aí quando os irmãos chegam, você já vai sentir algo diferente. Já vai entender que o Espírito Santo já está ali esperando ele. Os anjos já estão aguardando ele ali para receber a adoração que eu vim trazer e levar ao Pai. Porque é isso que importa. Nós somos levantados para isso, para adorar ao Senhor. E lá no céu tem um louvor que diz da harpa, que a sua pregação já cessou, né? Qual dá algo sobre ele? Esqueci, 577, se não me engano. 570, se não me engano. Alguma coisa assim. Aqui vai cessar a nossa pregação, meus irmãos. O objetivo da pregação é convencer as almas. Agora o louvor lá no céu vai ser dia e noite. Nós vamos fazer uma alusão a Isaías 6, em que vai dizer que os anjos, eles estão diante do trono de Deus e eles falam dia e noite: Santo, Santo, glória a Deus, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aqui nessa terra nós precisamos aprender essa linguagem. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos aprender como é habitar no céu, porque vai ser a nossa última morada. Já viu quando o profeta diz lá que a glória da segunda casa é maior? Eu faço alusão a isso, meu pastor, que quando nós chegar lá no céu, a glória é maior que quando estávamos aqui na terra. Né? A nossa moradia lá é uma moradia mais interessante.
É uma moradia onde eu não vou ter cansaço de adorar a Deus. Eu não vou ficar com a garganta seca de dizer santo, santo. Eu não vou medir esforço para dizer santo, santo. Eu não vou querer dormir porque lá não vai ter nem noite. A palavra vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que Deus a iluminará aquela cidade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Que por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Agora o versículo chave, que nós devíamos falar todos os dias, o 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que você tem dado ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Aí você levanta de manhã e diz: o que Deus me fez? Ele já te fez acordar. Ele já te fez ver quão belo é o seu irmão que está do seu lado. E vai olhar para ele e vai dizer: que maravilha, isso aqui é o próprio Deus, porque nós somos a imagem e semelhança, né? Então quando nós olhamos para o nosso Deus, nós devemos imaginar, olhando para o nosso irmão, nós devemos imaginar olhando para Deus. Falar: Deus é bem assim, ó. Deus é bem desse jeito. Eu olho isso para ele e falo: que maravilha. Aleluia. Já pensou, Deus é parecido comigo. Eu sou parecido com Deus, né, meus irmãos? Ele deu a oportunidade de estar respirando. Eu aprendi lá atrás também que se ele fechar a torneirinha, acabou. Aí nós vamos voltar de novo a ser aquele barro inanimado, sem vida, sem graça, sem uma aparência física, né? Sem uma temperatura corporal, porque nós voltamos a ser barro de novo. Mas enquanto estamos andando, significa que temos algo de Deus dentro de nós. Enquanto estamos respirando, o Kairos de Deus sobre a nossa vida é generoso. Louvado seja Deus. O sopro de Deus na nossa vida nos faz ser animado, nos faz ter uma temperatura corporal, nos faz amar, nos faz ser amado, nos faz ser feliz, meu pastor. Nos faz ser um povo alegre diante da sua presença. Louvado seja Deus. É por isso que você está aí. Já faz 1 hora e 5 minutos que eu estou falando com você. Aleluia. Talvez tenha alguém aí querendo ir embora. Ei, que camarada chato. Mas talvez tenha alguém que esteja gostando. Fala assim: olha, daqui eu vou sair com um pouquinho mais de aprendizado. Talvez tenha alguém que vai dizer assim: olha, eu aprendi um pouco mais do Senhor. Talvez tenha alguém que pelo menos intentou no seu coração dizer assim: olha, a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou procurar orar mais. A partir de hoje eu vou procurar estar mais perto do meu Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês recebem essa palavra?